aí, quando a gente fala do glúteo, a gente tem inúmeros problemas. Por exemplo, você vai glúteo médio é uma musculatura que eu vejo que a galera não tem um tato pra trabalhar ele direito, porque não é tão simples assim, tipo, ó, vou sentar, vou fazer cadeira abdutora. A gente sabe que a gente sabe é ótimo, né? Quando a gente senta, tá com o quadril em 90 graus, a gente sabe que o glúteo médio, ele deixa de ser um abdutor do quadril e ele vira um rotador. Então, quando a gente tá fazendo aquela cadeira ali, a gente não tá fazendo uma abdução de quadril igual a gente faz no cabo. É um movimento que direciona muito mais pro glúteo máximo. O glúteo médio trabalha? Trabalha. Mas muito menos do que se você fizer ele em pé, no cabo ou na caneleira. Então, o que eu quero? Eu quero direcionar o treino pro glúteo médio, aquela partezinha mais superior, para deixar o glúteo redondinho. Então, não vou usar a cadeira abdutora. Ou então vou usar uma coisa que tá muito na moda hoje, que é a cadeira abdutora em pé ou a cadeira abdutora inclinada 45. Inclinada, entendeu? Mas o que é importante? Quando o seu professor te coloca uma cadeira abdutora em pé ou nela inclinada, ele deveria saber por que ele tá fazendo aquilo. Não é a mesma coisa, não é diferente. Tem uma série de modificações ali em você mudar a posição do quadril quando você tá fazendo uma cadeira abdutora. Então, quando você faz ela no cabo ali, tem várias coisas também. Se você fizer ela totalmente pro lado, a gente sabe que o tensor da face lata vai entrar na jogada também. Normalmente, o músculo está encurtado. Eu quero isso? Não sei. Se você jogar ela na diagonal para trás, você otimiza o trabalho do glúteo médio e ainda joga um pouquinho pro glúteo máximo ainda. Faz uma abdução combinada com uma extensão. É um puta exercício. É um exercício muito bom. Então a gente tem que saber essas variáveis. E agora eu tô falando com você, professor, que às vezes coloca o seu aluno para fazer a abdução de quadril de qualquer jeito lá, mas você testou o tensor da face lata dele para ver se estava encurtado, se não tá. Isso aí uma cascata de coisas que podem acontecer, mas não vou entrar nessa seara, não. O que vai diferenciar é o seguinte: se o cara tá fazendo isso de forma aleatória ou proposital. Se ele faz proposital, é porque ele sabe o que tá fazendo e ele tá otimizando o seu treino. Exatamente. Se é aleatório, ele tá só te colocando para treinar, mas tipo, o resultado que você pediu a ele não vai sair na velocidade que deveria sair, né? Então, por exemplo, o glúteo médio, ele tem porções também. Tem uma porção que é à frente da linha média do corpo, uma porção que é em cima da linha média do corpo e uma porção que é posterior à linha média do corpo. Então, de acordo com a posição que a gente está do corpo, a gente otimiza uma porção em relação à outra. Então, quando eu entro numa cadeira abdutora, o Cadu já explicou muito bem aqui, eu não estou dando ênfase à porção, por exemplo, média posterior. Do glúteo médio, exatamente. Mas quando eu faço ele em pé, juntando dois movimentos, que é a abdução com rotação externa, eu estou otimizando ele no máximo, vamos dizer assim. É a intenção dele fazer isso? É proposital, ele vai colocar. A minha intenção não é essa, é proposital fazer na cadeira abdutora mesmo. Então ele vai colocar. Aí é do conhecimento do professor aplicado. Exatamente. O problema é quando o professor prescreve os exercícios sem saber o que aquilo pode acarretar ou o que aquele exercício de fato faz. Tá errado, não tá? Meu aluno não tem encurtamento aqui, não tem. Porque quando a gente vai montar um programa de treino, por que a biomecânica é importante? Dependendo da avaliação que você faz do seu aluno, você vai saber o que você pode, o que você não pode fazer, o que você deve, o que você não deve. O que vai ser mais eficiente para o meu aluno? E aqui eu tô falando uma avaliação, não é uma avaliação que você vê o percentual de gordura dele. Como que aquele aluno se movimenta? Como é que tá o joelho dele? Como é que tá o ombro dele? Como é que tá a escápula dele? E quando a gente fala do glúteo, normalmente, assim, a gente pega casos de pessoas leigas que a galera não sabe ativar o glúteo. 2 grupamentos que são talvez os mais difíceis de você ensinar a pessoa a treinar: costas e glúteo. Por quê? E aqui tem uma coisa interessante. Quando você está treinando costas e glúteo, por exemplo, você não vê. Igual quando você está fazendo o peito lá na frente do espelho. E é difícil você colocar essa consciência na cabeça da pessoa. Contrai, 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 contrai. Um dos comandos que eu mais dou para minhas alunas quando estão fazendo elevação pélvica:
Contrai até que você vai fazendo uma lavagem cerebral na pessoa. Porque se você não contrai, você tá ali perdendo a intenção de movimento. E aí, de novo, a gente tá diminuindo a eficiência do treino. E o que acontece? A galera tem pouco tempo para treinar. Então você tem, às vezes, ali 45, 50 minutos para extrair o máximo que você conseguir. Então, biomecanicamente, o seu treino deve estar o mais próximo da perfeição possível. E aí, a gente não vai falar de tudo aqui agora, obviamente, mas você tem que saber diversas coisas para você aplicar ali um bloquinho de série no exercício. Muita coisa. E isso chama treinamento até ideomotor, que a gente chama. A gente vê a pessoa fazendo, a gente intencionalmente foca na tarefa a ser realizada, e os estudos demonstram que você aumenta a descarga, que a gente chama de descarga neural. Sim. Como eu disse, antes de uma ação mecânica, tem uma ação elétrica acontecendo no corpo. E aí você começa a ter uma ativação efetiva maior, sem ter feito nenhum exercício, simplesmente pela intencionalidade e pelo foco estar no movimento. Exatamente. E como é que a gente pode melhorar isso? Treino de glúteo. Primeira coisa, vai aquecer, faz uma ativação com a band, faz uma ativação usando o frog, que é um exercício assim excepcional pra galera aprender a contrair o glúteo. Muito. Eu não tô falando assim daquele frog que a pessoa faz no banco lá pendurada. Não, tô falando frog no solo ali. Experimenta, pesquisa aí, frog no solo. Bota a sua aluna pra fazer com 2 segundinhos de pico de contração em cima, pra ver se ela não vai te xingar até a morte. Mas é um excelente exercício pra pessoa aprender a contrair o glúteo. O que você pode fazer também? Uma estratégia muito válida. Aluna mais iniciante. Elevação pélvica, você bota conjugado frog no solo. Elevação pélvica, frog no solo, que aí ela vai aprendendo a ter esse time de contração. Então, assim, algumas estratégias que a gente, professor, tem que saber. Você não pode não saber como que ativa o glúteo da sua aluna, porque se ela não aprender a contrair, dificilmente você vai conseguir entregar um resultado para ela. E se você não entregar o resultado, provavelmente você será substituído, que é isso que acontece no final das contas. E num movimento como esse, como o próprio frog, existe missão dada para o corpo, é a missão cumprida. Ele não fica pensando qual é o músculo, ele tem que chegar no resultado final. E aí tem N formas dele chegar até lá. Exatamente. E aí os próprios paravertebrados, os eretores da espinha, entram muito na jogada. São muito fortes, tem que tomar cuidado com isso. O próprio isquiotibial pode entrar muito na jogada. No frog, por exemplo, uma técnica que é boa de fazer é você pedir a aluna para jogar o pubis contra o colchonete ao realizar, pressionando o chão. Exatamente. Aí você aumenta ainda mais a consciência dela para fazer essa ativação. E aí ela vai sentir realmente o que é uma contração de glúteo, depois ela leva isso pro exercício. Se você quiser evoluir um pouquinho o frog, você pode colocar ali uma band acima do joelho também, para você ter ativação ali do glúteo médio, dessa rotação externa. Dependendo de como for o nível da sua aluna, você pode até colocá-la para fazer numa caixa, por exemplo, na beiradinha, né? Ela vai descer e vai subir até alinhar com o tronco também, mas aí a gente tá falando de um exercício avançado, tá? Não é qualquer pessoa que faz isso, porque igual o Rogerinho falou, a musculatura paravertebral ali, que tá em volta, é muito forte. Então, se a pessoa fizer de qualquer jeito, ou se você ensinar de qualquer jeito, a lombar dela vai ficar desse tamanho e você não vai conseguir ensinar ela a contrair o glúteo. Então, calma, tá? Tem que usar as coisas direitinho. Peraí. Antes de sair, me diz uma coisa. O que essa conversa mexeu com você? Papo de Fibra existe para mostrar a transformação real. E isso vai além do corpo. Ela passa pela mente, pela disciplina e pela ciência. Por histórias que inspiram mudança. Comenta aqui o que mais te marcou, se inscreve no canal e compartilha esse corte com alguém que precisa ouvir isso hoje. Papo de Fibra, ciências que inspiram, histórias que transformam.